A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Dominical. Eu sou o diácono Peter Zuck, vou aqui acompanhá-los nesse momento de louvor, adoração e aprofundamento da palavra do Senhor. E estou, como sempre, claro, muito bem acompanhado do nosso querido professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, diácono Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está ali, todo o processo da mídia, né? Para que chegue até você som e imagem, e Deus, assim, no controle de tudo e de todas as coisas. E a paz do Senhor para você, querido professor, professora, aluno, aluna, enfim, que a lição de hoje venha trazer para cada um de nós novos aprendizados. O que é interessante é que aqui nós vamos começar até uma nova etapa, né? Porque até na lição passada estudamos, né, sobre as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo de maneira distintas, né? Já a partir de hoje, nessa lição de hoje, estaremos estudando, né, sobre o Pai e o Espírito Santo, essa que é a antepenúltima lição. Na próxima, a penúltima, o Filho e o Espírito Santo. E na última, a Trindade completa, né? Então, fique muito atento, atenta a essas próximas lições. Hoje, então, estaremos estudando, né, as ações aqui do Pai e do Espírito Santo de maneira específica. Já na outra que vem, o Filho e o Espírito Santo. E na última, a Trindade completa. Coisa linda, né? Então fique bem atento. Voltando ao microfone, o diácono Peter Zuck, que estará dando então os avisos, os anúncios da igreja e depois estará entrando diretamente na lição. Irmão Peter. Amém. Que bênção, né? Que bênção estudar a palavra do Senhor. Hoje, 9 de março de 2026, nós estudaremos a lição de número 11, que vai ser ministrada no dia 15 de março de 2026. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos culto durante toda a semana. Segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos a consagração com o nosso círculo de oração. Terças-feiras, 19h30, culto de doutrina, nosso culto de ensino bíblico. Quintas-feiras, culto clamando pelas causas impossíveis, também às 19h30 aqui no templo. Aos domingos, é claro, a nossa escola bíblica dominical iniciando às 8h30 da manhã, com classe para diversas faixas etárias, e o nosso culto vespertino iniciando sempre às 17h45. Venha nos fazer uma visita, venha congregar conosco. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse conteúdo. Quando você curte, quando você comenta, você ajuda a propagar o evangelho por essa internet. Então é bom que você faça isso, seja também o evangelista, tá bom? Não se esqueça de curtir também o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Siga lá o pastor Elvis nas redes sociais e também o pastor Mário Souza no Instagram, que sempre tem uma palavra de edificação, com as agendas, com os cultos. Vai ser bênção para a sua vida, tá? Estudaremos hoje a lição de número 11, que tem o seguinte título: O Pai e o Espírito Santo. O textuário da lição está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. E assim diz o textuário: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A verdade prática: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17, e também em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 1 a 6. E assim diz a palavra do Senhor, Romanos 8, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Glória a Deus. Objetivos da lição, aquilo que o professor deve passar para o aluno. Primeiro objetivo, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma a nossa filiação em Cristo. Segundo objetivo, explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E terceiro objetivo, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Introdução da lição. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Pastor Mário Souza. É uma lição maravilhosa, porque observamos aqui a atuação direta, completa de toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando no resgate do homem, na filiação do homem, da sua volta ao convívio, da comunhão com o céu, coisa que o homem perdeu lá no Éden, quando nossos primeiros pais pecaram e do jardim foram expulsos. Na cruz, Jesus reconcilia, resgata, restaura e religa o homem com Deus. E o Espírito Santo entra em ação, ministrando a este homem, a esta mulher, a esta criatura humana, a justificação, a regeneração e a santificação, separando-os do pecado, do mal, da carne, do mundo, do inferno, das trevas, trazendo este ser humano ao convívio da luz, ao reino eterno do amor de Deus. Então vamos ver nesta lição aqui o Pai e o Espírito Santo atuando de maneira maravilhosa. O Espírito Santo levando o homem, voltando o homem para Deus, o pondo como filho de Deus outra vez. E já na lição que vem, estaremos estudando também esse conjunto maravilhoso do Filho com o Espírito Santo agindo sobrenaturalmente. Mas é claro que em todos os momentos, sempre os três estão juntos nessa participação da salvação humana para que ela se torne cada vez mais grandiosa, Hebreus 2, 3, e perfeita, Hebreus 7, 25. Vamos então agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, o Espírito e as dádivas do Pai, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, da escravidão à filiação. Segundo subponto, da rebeldia a filho legítimo. E terceiro subponto, das trevas à plenitude do Espírito. Primeiro subponto, da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Romanos 8,15. Essa expressão, que em grego é pneumadouleia, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Gálatas 3,10 e Gálatas 4,3. A lei, embora santa,
não pôde produzir liberdade, Romanos 7, versículos 12 e 13. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo, Romanos 3:20. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção, Romanos 8:15, parte B. Essa frase, no grego pneuma huotesia, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão, Gálatas 4, versículos 4 e 5. Não somos mais escravos, mas filhos, 1 João 3:1. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai, Gálatas 5:1 e 1ª carta de João 5:18. Segundo subponto, da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, 1 Coríntios 12:2. Mas, por meio da graça, fomos transformados, e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica, João 1:12. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente, segundo aos Coríntios 1:22. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pela qual clamamos Abba Pai, Romanos 8:15, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai. Indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, Efésios 2:18. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo, Efésios 1:11. Terceiro subponto, das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais, Efésios 5:8. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus, Colossenses 1:13. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai, 1 de Pedro 1:2-9. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, Gálatas 4:6. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo, Romanos 8, de 9:14 a 16. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo, Evangelho de João 15:26, João 16:14 e também Filipenses 1:19. E assim como Jesus orava Abba Pai, em Marcos 14:36, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Romanos 8:14, Pastor Mário Souza. Neste primeiro ponto, qual é o título? O Espírito e as dádivas do Pai. O Espírito e as dádivas do Pai. O que isso significa? É o Espírito Santo ministrando, aplicando essas dádivas do Pai nas nossas vidas. O que éramos e o que hoje somos. De onde viemos e onde hoje estamos. A quem servíamos e hoje a quem servimos. Em tudo isto entrou o Espírito Santo para mudar por completo as nossas vidas, tirando-nos das trevas, trazendo-nos para a luz, tirando-nos das garras de Satanás, trazendo-nos para os braços amorosos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, e tudo isto, salvação planejada, projetada, providenciada pelo Pai. Então o Pai nos deu essas dádivas eternas e o Espírito Santo veio para aplicá-las em nossas existências. Primeiro subponto. Da escravidão à filiação. Olha aqui a primeira coisa. Éramos escravos. Hoje somos livres. Vivíamos nas trevas. Hoje estamos na luz. Quando disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, Gênesis 1:26, o que Deus mais queria?
total comunhão conosco, nos revelar sua paternidade e nos dizer que dele sempre fomos filhos amados. Mas com o pecado no Éden, tudo isto foi perdido. Do jardim fomos expulsos, longe ficamos do Pai, e escravos nos tornamos de quem? De Satanás, que passou a ser nosso Senhor absoluto, tirano, terrível, infernal, escravizando-nos em tudo e por tudo, não nos dando qualquer brecha de liberdade. Foi aí que Deus planejou nos salvar, para outra vez nos conceder a dádiva da reconciliação de filhos. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, o pai o abraça, o recebe e faz aquela imensa festa. E foi isto que aconteceu, porque o Espírito Santo veio atrás de cada um de nós, conseguindo nos convencer de nosso pecado e de todas as nossas injustiças. João 16:8. E uma vez convencidos, aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. E o que é que o Espírito Santo faz, então? Nos registra como filho de Deus, nos tirando da escravidão, das garras de Satanás e nos dando uma completa salvação. Disse o Senhor Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus, orando ao Pai, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Palavra que liberta, palavra que santifica, palavra que nos tira da escravidão do pecado e nos traz para a liberdade que há em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo ministra esta dádiva da filiação, tirando-nos da opressão, da escravidão, da prisão, e nos trouxe para uma liberdade plena, fazendo-nos filhos do Pai, filhos de Deus, e nos dando essa intimidade com Ele. E podemos então clamar: Abba, Pai. Conforme já foi dito aqui, uma palavra em aramaico que explica a intimidade de chamar Deus de papai, paizinho, carinhosamente. Segundo subponto, Da rebeldia a filho legítimo. olha o que éramos: rebeldes, distanciados. E hoje, filhos legítimos. Sabe o que isso significa? Coisa linda, não é? Olhe bem, quando o Espírito Santo nos adotou, pela lei, o filho adotivo tem a mesma legitimidade do filho lídimo, do filho legítimo, daquele que foi biologicamente gerado. Um filho adotado, ele tem a mesma legitimidade perante a lei do filho biológico. E nós não tínhamos esse direito. Éramos filhos por formação, lá no começo. Mas perdemos esta condição, tornamo-nos escravos. Mas agora, uma vez aceitando a Jesus como Salvador, pelo Espírito Santo convencido e agora convertido, o Espírito Santo aqui nos registra
como filhos adotivos de Deus. O Espírito Santo se torna assim uma espécie de tabelião, nos registrando no cartório divino como filhos adotivos e assim nos dando todo o direito que um filho biológico tem. Que coisa linda, não é verdade? Outrora éramos inimigos de Deus. Lendo Efésios capítulo 2, leia dos versículos 1 até o 4, onde diz que andávamos segundo o curso deste mundo, sendo guiado pelo espírito maligno do erro, o príncipe das trevas. E a Bíblia diz que por natureza éramos filhos da ira. Olha aí, estávamos destinados a uma ira eterna. Não tínhamos direito à salvação, éramos inimigos de Deus, porque vivíamos mortos em nossos delitos de pecados. Mas agora, uma vez aceitando a Jesus como Salvador, o Espírito Santo mortifica o nosso corpo, nos dá poder de transformação, de regeneração, nos dá graça para vencermos as tentações do pecado. E pela graça, como disse Paulo aos Romanos, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não vivemos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos, capítulo 6, versículo 14. É muito interessante. Então, todo aquele nosso processo de rebeldia, todo aquele processo de distanciamento que tínhamos de Deus, foi cancelado. A página, a cédula que era contra nós, foi riscada, tirada do nosso meio, de nossas vidas e cravada na cruz. Colossenses 2,14. Então, hoje, não somos mais aquelas criaturas rebeldes, distanciadas, filhos da ira, destinados à condenação eterna, mas o Espírito Santo nos adotou e assim nos tornou legítimos filhos de Deus, assim como o seu filho biológico é o único gerado, Jesus Cristo. Salmos 2, verso 7. Terceiro subponto. Das trevas à plenitude do Espírito. Olha onde estávamos e olha onde hoje estamos. Vivíamos nas trevas e em trevas. Hoje estamos na luz, desfrutando da plenitude do Espírito Santo. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, ele nos diz: olha o que éramos e o que hoje somos. O quê? Geração eleita. 2, sacerdócio real. 3, nação santa. 4, povo adquirido. E tudo isto para quê? Disse Pedro. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele prossegue no versículo 10, dizendo que outrora não éramos povo, não tínhamos a misericórdia de Deus, mas hoje somos povo de Deus e temos dele a sua misericórdia. Que processo, não é, irmãos? De mudança nessa cooperação do Pai com o Espírito Santo. Como diz o versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, que está na lição, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha aí o Espírito Santo nos registrando como filhos. E agora não temos mais o espírito da escravidão, do medo, o escravo com medo do seu patrão, de punições, chibatadas espirituais e eternas. Mas agora ele nos fez filhos adotivos de Deus. E a intimidade tomou conta
deste relacionamento e podemos chegar a ele e dizer: Abba, pai, meu paizinho. Que coisa linda, né? E nesta sequência dos versículos 15 e 16, Paulo disse que o Espírito Santo testifica no nosso espírito, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Não somente ele nos registrou, nos adotou, mas ele faz questão de dizer: olha, você agora é filho de Deus, é filha de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sabe que tudo o diabo faz para pôr em nossas vidas dúvidas de nosso perdão, de nossa salvação, de nossa filiação, porque a arma dele que mais ele usa é esta. Lembra-se na tentação de Jesus lá no deserto? Quando ele chegava para Jesus e dizia: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Em seguida levou Jesus ao pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. E citou ainda o verso 11 do Salmo 91, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces com teus pés em pedra. Olha como ele é, irmãos. E ele, mais que ninguém, sabia de que estava diante do Filho de Deus. Ele, mais que ninguém, sabia que ele estava diante do seu Criador. E ele teve essa ousadia de tentar colocar dúvida em Jesus, se tu és o Filho de Deus. Se ele fez isso com Jesus, não vai fazer comigo e com você? Claro, e é por isso que o Espírito Santo está dizendo ao meu espírito, ao teu espírito, toda hora, todo instante: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nos dando essa certeza peremptória de nossa eterna e divina salvação. Está vendo? É o Espírito Santo ministrando estas dádivas que o Pai deixou para cada um de nós. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Se divide também em 3 subpontos. Primeiro subponto, os filhos são guiados pelo Espírito. Segundo subponto, o Espírito opera a mortificação da carne. E terceiro, o Espírito age conforme o plano do Pai. Primeiro subponto, os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. O verbo guiados, do grego agontai, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão. Primeira carta de João 2,27. Isso significa que são instruídos pelo Espírito, no caminho do Pai, em todo o curso da vida. João 16,13. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Gálatas 5,16. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Romanos 8,9. Como filhos, não fomos deixados órfãos. João 14,18. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. 1 Coríntios 6,19. Segundo subponto, o Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. O termo mortificardes, do grego tanató, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito. Gálatas 5,16. Despir-se do velho homem. Efésios 4,22. Crucificar a carne. Gálatas 5,24. E nos santificar diariamente. Colossenses 3,5 e 1 Tessalonicenses 4,3. A ação do Espírito não apenas mostra o erro,
mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Romanos 6,14. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Gálatas 4, de 4 a 6. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido. Gálatas 4:4. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores. Lucas 19:10. E o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Romanos 8:16. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação. 1 João 4,14. O Filho é o executor da redenção. Hebreus 9:12. E o Espírito é o aplicador da adoção. Efésios 1:5. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Pastor Mário. Neste segundo ponto, qual é o título? O Espírito nos guia na vontade do Pai. Prestem muita atenção, queridos. O Espírito nos guia na vontade do Pai. Ou seja, tudo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas pessoal ou coletiva, isto é, na vida da igreja, ele faz tudo na vontade do Pai, pela vontade do Pai. Foi o Pai, na pessoa do Espírito, na pessoa de Jesus Cristo, que enviou-nos o Espírito Santo. Então, tudo quanto ele faz está em plena consonância com a vontade do Pai. Tá vendo? É por isso que tem esse título aqui maravilhoso. O primeiro subponto. Os filhos são guiados pelo Espírito. Olha aí. O Espírito Santo guiando os filhos de Deus, conduzindo. O mesmo que pegar uma criança pela mão para conduzi-la na rua, atravessar uma rua, atravessar uma estrada. Veja que uma criança não tem vontade própria, orientação própria. Precisa de um adulto, né? De um adulto para guiá-lo, conduzi-lo, orientá-lo. Pensando nisto, é assim que o Espírito Santo faz com cada um de nós. Somos frágeis, meninos espirituais. Olha o que Paulo disse aos Romanos, nesse mesmo capítulo 8, versículo de número 26, ele disse, porque o mesmo Espírito, o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos sequer o que havemos de pedir, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está vendo? O que é que somos? Frágeis, inexperientes, inidôneos, verdadeiros meninos. E precisamos, então, do Espírito Santo ser o nosso tutor, nosso guia, nosso condutor. Então, permita que ele faça isso na tua vida. E se você permitir, se o Espírito Santo te guiar, sem dúvida, você está dando provas de que é um verdadeiro filho de Deus. Uma verdadeira filha de Deus. Está lá em Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você quer ser filho, filha de Deus? Deixe o Espírito Santo te guiar, te conduzir, te pegar pela mão e te levar pelo caminho certo que é Jesus, te fazer entrar pela porta certa que é Jesus e te conduzir ao verdadeiro pasto alimentado por Jesus. Se alguém entrar por mim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. João 10:9.
Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é claro, né? Por intermédio do Espírito Santo. João 14,6. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. O Espírito Santo te guia de tal forma que te leva à luz, tirando das trevas e te levando à luz, que é Jesus, que foi o que executou o plano de Deus de salvação para a minha e para a tua vida. Segundo subponto, O Espírito opera a mortificação da carne. somente o Espírito Santo faz isto. É o que está aqui em Romanos 8,13. Se você não permitir o Espírito Santo mortificar a tua carne, jamais você será salvo. O que foi que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha o que ele disse: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isto também ceifará. Olha agora, o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Está vendo quem vive na carne, qual será a colheita? Olha a sequência. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Então, somente o Espírito Santo tem o poder para mortificar a minha carne e me fazer andar nele, no Espírito. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 também, nesse mesmo capítulo 8, no versículo 1, ele disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção agora. Que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. E voltando a Gálatas, né, no capítulo 5, de 16 em diante, ele está dizendo que aquele que anda no Espírito, né, ele está, na verdade, andando com Deus. Ele não está submetido à carne. E o que é mortificar a carne? É sufocar os seus desejos, os seus impulsos. Nós temos que sufocar. Estamos crucificados com Cristo. Olha aí, o Adão velho não pode estar solto. Ele tem que estar crucificado com Cristo, para que assim o Espírito fique livre, né, para atuar, para agir, para servir a Deus. 5:24, Gálatas. Então, queridos, não vivemos mais na carne, sim no Espírito. E aquele que pratica o fruto do Espírito não tem lei. Está liberado. Você pode amar à vontade, ter alegria à vontade, ter paz à vontade, enfim, não tem lei, está lá. Leia Gálatas 5:22-25. É fundamental tudo isto, porque a carne ela é tremenda. E não podemos viver preso a ela, escravo dela, viver de maneira pacífica a ela, não, pelo contrário. Temos que ser eternos protestantes a ela, deixar o Espírito Santo nos encher do seu poder e da sua graça para termos condição de sufocar nossos desejos, nossos anseios ruins, refreá-los. Veja que o último ingrediente do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio, temperança. E o Espírito Santo nos deu essa condição. Ele plantou em nós esse fruto. Sabe? Que o fim, o nono ingrediente se chama temperança, ou domínio próprio. Isso é dominar os impulsos da carne, os desejos da carne. Voltando a Gálatas 2, de 1 a 3,
Paulo disse que antes nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da nossa carne. Mas agora não podemos mais viver assim. Estamos mortos para o pecado. E Paulo, escrevendo aos Colossenses 3, de 1 a 3, ele disse: vós que sois ressuscitados com Cristo, ou estáis, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis mortos em vossas ofensas de pecado, e agora estáis escondidos com Cristo em Deus. Olha aí. E o Espírito Santo pode fazer isso e faz isto, nos dando esta condição, amados, de mortificar a nossa carne. Isso é outra dádiva que Deus está nos dando, que o Pai está nos dando por meio do Espírito Santo. A condição de sufocarmos a carne, matarmos a carne, para termos uma vida no Espírito, vivermos do Espírito, no Espírito e através do Espírito. Não podemos ser carnais, como Paulo disse aos Coríntios e aos Gálatas. Vamos ser espirituais. Para isto, precisamos do operar, do intervir do Espírito Santo em nossas vidas, aplicando esta dádiva de Deus em nós, fazendo a vontade de Deus em nossas vidas, só por meio do Espírito Santo. Terceiro subponto. O Espírito age conforme o plano do Pai. Está vendo? O Espírito Santo não faz nada da sua própria vontade, que, aliás, a vontade é única do Pai e do Filho e dele, Espírito Santo. Ele age segundo a vontade do Pai. Tudo o que ele está fazendo é parte do planejamento do Pai, que lá na eternidade planejou a nossa salvação. O Pai sabia que o homem pecaria, não resistiria à tentação de Satanás lá no Éden. Então ele providenciou um redentor, já na eternidade. Apocalipse 13, 8. Quando ali está escrito que Jesus já era o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Pedro vai mais além, dizendo que esse Cordeiro já era conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19 e 20. Vocês estão vendo? E na cruz, quando Jesus disse, está consumado, João 19, 30, ele estava dizendo: Pai, tudo quanto planejaste na eternidade, eu estou agora executando, consumando, nada faltou. Nenhum jota, nenhum tio, cumpri a risca todos os teus traçados. E agora o Espírito Santo aplica, ministra essa salvação. João 16, 8, Efésios 1, 5. Está vendo? Então, o que o Espírito Santo está fazendo é a continuação do plano do Pai, da redenção, execução do Filho, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, levando o pecador arrependido ao pé da cruz, aos pés do Senhor Jesus, a novos horizontes de bênçãos, de paz e de comunhão com Deus. O Espírito Santo está aqui dando continuidade a esse plano do Pai, né? Na execução deste plano, ministrando este plano, aplicando este plano em todas as nossas vidas. Ou seja, tudo que o Espírito Santo está fazendo é dentro e na vontade do Pai em nossas vidas. Vamos agora ao terceiro e último ponto e seus subpontos. Terceiro ponto. A Trindade nos conduz à herança eterna, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, herdeiros de Deus por adoção. Segundo subponto, co-herdeiros de Cristo por filiação. E terceiro subponto, o Pai administra o tempo da herança. Primeiro subponto, herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação,
Se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros de Deus. Romanos 8:17. O termo herdeiro, do grego kleronomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Efésios 1:5. É uma obra trinitária perfeita. O pai planeja e garante a herança. Efésios 1:11. O filho a conquista na cruz. 1 de Pedro 1:18 e 19. E o Espírito é a garantia dessa herança. Efésios 1:13 e 14. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação. Romanos 5:1 e Efésios 2:8. E também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Romanos 6:23, também Romanos 8:30. Segundo subponto, co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Apocalipse 3:21. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. João 17:24, 1 de Pedro 1:4. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. 2 Timóteo 2:12. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. Romanos 8:18. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Gálatas 6:17. Terceiro subponto, o pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo, todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Gálatas 4:1 e 2. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Gálatas 4:3. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Gálatas 4:4. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato, que é no grego kairos, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Eclesiastes 3:1. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Romanos 8:28. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto da lição, qual é o título? A Trindade nos conduz à herança eterna. A Trindade nos conduz à herança eterna. Como sempre, vemos aqui a participação direta da Trindade na salvação do homem, na sua manutenção, conservação e depois na recompensa final, na colheita final, lá na eternidade. Isso significa um longo caminho a percorrer e que precisamos estar prontos, realmente preparados. Não podemos desistir ao longo da jornada, nos sentar à beira do caminho ou mesmo ficar para trás. Está escrito no Apocalipse, aliás, em Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 38 e também 39, que diz assim: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o escritor prossegue dizendo: nós não somos dos que recuam. Está vendo, queridos? Então, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 3, 14 e 15. Então, vamos permanecer firmes e agradecer a Deus pela Trindade ter essa direta e total participação
na nossa vida, salvação e herança eterna. Primeiro subponto. Herdeiros de Deus por adoção. Está vendo? Somos herdeiros de Deus, Pai, por adoção. A adoção aqui nos dá o direito pleno a essa herança. E isso feito por graça, pura e simples graça. Pense bem, uma pessoa adotada, antes de ser adotada, qual é o direito que ela tinha? Nenhuma. Vamos pensar em termos assim, bem literal, assim, bem no nosso dia a dia. Um casal vai, né, a um orfanato e pega ali uma criança qualquer. Aquela criança não tinha absolutamente nada, direito a nada, estava ali, sem família. E aquele casal vai, pega aquela criança, registra em cartório como filho ou filha. É isso que se dá o nome de adoção. E depois que aquela criança é adotada, registrada, passa a ser filho ou filha, vai ter agora direitos totais. Quando aqueles pais falecerem, aquela criança vai ter direito à herança, não é? E se aquela família já tem irmãozinhos, ela agora vai ser a nova integrante da família, aquela criança. E o que é interessante, aquela criança que foi adotada passa a ter o mesmo direito que as outras que eram legítimas, biológicas. Está vendo? É isso que espiritualmente acontece conosco. Desde que nossos pais pecaram no jardim, ficamos totalmente abandonados, como se estivéssemos em um orfanato espiritual. E o que é pior, sendo maltratados por Satanás. Então, quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo nos registra no cartório divino, nos fazendo filhos adotivos do Pai. E assim passamos agora a ter direitos à herança. E o que é interessante é que o Pai já tinha um filho, né, chamado Jesus Cristo. E agora nós vamos ter os mesmos direitos que ele. E olha o amor que ele tem por cada um de nós. Ele faz questão de repartir a herança que era só dele para cada um de nós. Não é maravilhoso isso? Irmãos, não tem palavras para tentar explicar esse amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E agora Paulo está dizendo que, uma vez adotado, tornamo-nos herdeiros. E não somente isto, mas co-herdeiros com Cristo, de Cristo. A herança é dele. E o seu amor é tanto que não somente ele se doou por nós, deu a sua vida por nós e ainda faz questão de repartir conosco a sua herança. É por isso que Paulo disse: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Maravilhoso demais, não é? Segundo subponto. Co-herdeiros de Cristo por filiação. Pronto. É a sequência do que eu estava dizendo. Então, esta filiação nos dá o direito, repetindo, esta filiação nos dá o direito de sermos co-herdeiros com Cristo. O que isso significa? Estamos ao lado de Cristo nessa herança. Ele fez questão de repartir com cada um de nós o que era só dele. Ele não era o filho único até então toda a herança eterna era dele, só dele e para ele. Mas vocês se lembram do que ele disse?
ele falou assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha agora, virei outra vez. E olha que coisa linda. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. E nisso que ele disse, aonde eu estiver, estejais vós também, é o mesmo que ele está dizendo: olha, aonde eu estou, vocês estarão, o que eu tenho, vocês também terão, tudo que é meu, vou repartir com vocês. É isso que ele queria dizer. Lendo o Apocalipse 3, 21, ele disse assim: ao que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha aí. Ou seja, ele quer que estejamos onde ele está. Ele quer que tenhamos o que ele tem. Então nós somos não somente herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo, de Cristo. Ele quer repartir a sua herança conosco. Isso é demais, né? Terceiro subponto. O pai administra o tempo da herança. Pronto. E agora o pai é que administra esse tempo. Então Paulo aqui faz até uma comparação, né? Em Gálatas 4, 1 e 2, né? Que a criança, mesmo sendo filho do dono da casa, em nada ele é diferente, sendo orientado, cuidado pelo seu tutor, que pode ser até um escravo. E durante aquele período todo, ele está ali, ele é herdeiro, mas quem está cuidando do futuro daquela criança é o pai. Trazendo para os nossos dias, né? O teu filho, a tua filha, quer dizer, não tem acesso ao que você tem enquanto vocês viverem. É ele que vai cuidar de você, administrar tudo. E o que é que, em regra geral, se faz, né? Aqueles que têm condição financeira. Reserva, né? Preparando o futuro de seus filhos. Constroem casa, tem casas, propriedades, etc. E quando os pais falecem, aquela herança vai ser dividida entre os filhos. Mas enquanto os pais estiverem vivos, são eles que administram, né? Espiritualmente não é diferente. Então o pai, que é o dono da herança, está administrando essa herança para cada um de nós. E a seu tempo ela será entregue. Porque tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado para todos os propósitos. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E Jesus aqui, no caso, que é um dos herdeiros, o principal deles, no caso, né? Porque ele é unigênito, ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Então, neste caso, irmãos, a filiação nos deu direito a essa herança. E como herdeiros, agora, essa filiação nos iguala a Jesus. Tornamo-nos tão legítimos filhos de Deus como seu filho unigênito. E num terceiro momento, o Pai está administrando esta herança para, no seu tempo próprio e determinado, nos conceder. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 8. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10, parte B. Que Deus nos abençoe e que consigamos entender tudo isto
esse trabalho maravilhoso do Pai com o Espírito Santo, trabalhando em nossas vidas em prol de nossa salvação eterna. Vamos agora, então, à conclusão da lição. Conclusão. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A Igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Pastor Mário. Aí está, né, irmãos? Que conclusão maravilhosa. O Espírito Santo nos foi concedido pelo Pai, enviado por Jesus Cristo, seu Filho, para nos conduzir, nos capacitar, nos orientar, nos ensinar, nos assistir, nos ajudar, interceder por nós e nos dar total proteção. E agora, tudo que ele faz em nossas vidas é na vontade do Pai, é pelo Pai, através do Pai, autorizado por Jesus Cristo. É o Espírito Santo glorificando a Cristo em nossas vidas e que possamos lutar, obedecê-lo, servi-lo, agradá-lo, amá-lo, porque é ele quem está nos conduzindo pelo deserto desta vida para nos apresentar ao noivo nas nuvens e com este noivo morarmos por toda a eternidade. O que Eliezer fez, conduzindo Rebeca pelo deserto para entregá-la a seu noivo Isaque, Gênesis 24, é o que o Espírito Santo está fazendo com a igreja, esta Rebeca espiritual, para entregar ao Isaque, Jesus, e assim se dá o casamento e com ele vivermos por toda a eternidade. Louvamos a Deus pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Pense nisto, Deus te abençoe e não falte à escola dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta tão abençoada e maravilhosa lição. Pai Santo, continue nos orientando por meio do teu Santo Espírito e que tenhamos do Espírito Santo sempre a total proteção e condução permanente, nos orientando e nos levando em direção à tua glória celestial. Estenda a tua mão para dar saúde aos enfermos e solução aos problemas. Estas coisas eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O eterno amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece
divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz